Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês como que a gente consegue caracterizar as organizações de acordo como se elas fossem sistemas, justamente entendendo aí a apropriação da teoria proposta por Carl Ludwig von Bertalanffy. Sempre que a gente observa uma organização composta ali pelas etapas, do input, tudo que é necessário abastecer para o seu devido funcionamento, as operações como elas ocorrem ali nos processos internos da organização, até a entrega do produto, ou da prestação do serviço que vai ser destinado para o consumidor final, a gente tem aí todo um pensamento sistêmico, toda uma perspectiva de sistemas. E mais ainda, a gente também compreende que essa organização, ela não atua isoladamente. Ela é mais uma célula, ela é mais uma parte de um sistema maior, que no caso aí estamos falando da sociedade, do mercado, do contexto corporativo. Então, quando nós observamos essa apropriação da perspectiva sistêmica, a gente consegue caracterizar as organizações como sendo sistemas abertos ou fechados. De uma maneira geral, quando a gente fala das teorias gerais da administração, a gente tem uma teoria de sistema aberto quando os teóricos daquela teoria entendem que essa organização ela estabelece interações com o meio, com a sociedade lá fora. Ao passo que as teorias que projetam propostas de acordo com a perspectiva de sistema fechado, é porque a gente compreende que o foco dos gestores estão restritos ali apenas ao que acontece no âmbito interno da organização. Se eu vejo a organização como um sistema aberto, ou seja, tendo troca de energias, troca de informações com a sociedade lá fora, a gente faz a associação aí com o organismo vivo. E por isso nós chamamos esse tipo de organização como estruturas orgânicas. A gente compreende aí essa estruturação de uma empresa de qualquer tipo. E quando a gente fala de uma condição de sistema fechado, a gente já vai entender por sua vez a estrutura aí como de modo mecânico. Perceba que essas analogias, organismo e mecânica, não são ao acaso. É uma metáfora que tem uma lógica. Por quê? Quando a gente entende uma organização, uma empresa como uma célula, a gente está justamente fazendo esse entendimento de que ali é um organismo que precisa se nutrir, que precisa trocar energias, que precisa se adaptar às condições que o meio externo apresenta. Então, se você tomar como referência mais imediata que um primeiro organismo que você tem aí é o seu próprio corpo, você consegue entender claramente que você está sentindo calor, está sentindo frio, sente alguns odores, escuta as outras pessoas que possam estar próximas a você conversando, troca informações com essas pessoas. Então perceba que você não atua, você não existe aí como um corpo isolado, como um sistema isolado. Você está constantemente trocando informações, trocando energias com esses outros sistemas. Por isso, então, a gente faz esse entendimento. Se eu estou olhando para o que existe também lá fora, a gente vai entender uma organização como uma estrutura orgânica, porque troca essas energias. Agora, quando a gente fala de uma perspectiva de sistema fechado, a organização vista como um sistema fechado, ainda que a teoria dos sistemas ela venha propor que a gente tenha que ter essa consideração com a sociedade, com o mercado, com o ambiente, a gente também tem esse entendimento, Bom, eu vou olhar cada departamento que forma ali minha estrutura, cada unidade de trabalho, cada funcionário desempenhando as suas tarefas como um sistema à parte. E esses sistemas se comunicam, mas se comunicam apenas aqui no âmbito interno da organização. Então, eu, gestor, tenho que exercer controle sobre esses elementos que estão dentro da minha empresa. Perceba que ainda assim, eu estou mantendo essa projeção de sistema fechado. E a gente fala que isso é um tipo de estrutura mecanicista, porque a gente pode ter uma metáfora aí que eu vejo cada sistema, cada parte, cada elemento como uma engrenagem. E aí eu tenho todo um sistema mecânico, eu preciso encaixar essas engrenagens, eu preciso encaixar essas peças para garantir que essa organização, todo esse sistema, toda essa estrutura, de fato funcione. E aí, para ela funcionar, logicamente, ela vai depender dessas comunicações, dessas interações entre essas engrenagens e, por isso, então, a metáfora, com uma estrutura mecânica. A gente pode falar que eu posso ter uma abordagem orgânica, quando eu vejo uma estrutura, um sistema, pela perspectiva do sistema aberto, orgânico. E eu posso falar também que eu estou adotando uma abordagem, um enfoque mecanicista, quando nós estamos nos restringindo a considerar, analisar apenas os elementos internos de uma organização.
Então, de uma maneira mais imediata, eu posso caracterizar as organizações de acordo com a teoria de sistemas para essas duas condições: sistema aberto, sistema fechado, estrutura orgânica, estrutura mecânica ou mecanicista. Mas, além disso, eu também posso observar que a organização ela vai se caracterizar pela forma como ela interage com outros sistemas. Então, se eu entendo aí a organização pelo sistema aberto, eu tenho ali a condição de conferir adaptabilidade. Eu preciso ter uma certeza de que a minha organização ela vai conseguir se ajustar às pressões, às imposições, às condições que essa sociedade lá fora nos apresenta. Então, a adaptabilidade de um sistema é justamente a sua capacidade de se ajustar às mudanças que esse meio externo apresente, né? Que esse ambiente maior apresente. Então, se eu estou sentindo calor, logicamente eu vou fazer algo para me adaptar a esse calor, né? Se eu estou sentindo frio, eu vou buscar um agasalho, eu vou buscar me aquecer, justamente porque eu preciso me adaptar àquelas condições que estão sendo apresentadas ali. Estou falando aí do organismo vivo. Mas se eu entendo uma organização, né? E aí, por exemplo, o episódio que nós estamos vivendo agora, de maior impacto, coronavírus, que vem impor uma medida de isolamento social. Eu não tinha previsto essa mudança, né, até poucos meses atrás. Então, todos os gestores que antes dependiam da livre circulação de pessoas nos seus estabelecimentos empresariais, nos seus estabelecimentos comerciais, têm aí que se ajustar. Tanto que hoje a gente vê claramente, né, os serviços de entrega, os aplicativos, né, que fazem entrega, como um recurso, como uma alternativa para garantir que aquela organização não vai ficar simplesmente sem se movimentar, sem vender. É uma forma daquele sistema se adaptar a essa mudança que surgiu e que impactou aí todo o mercado. Então essa é uma condição de adaptabilidade. Se eu preciso garantir que a minha empresa continue existindo, continue funcionando, eu tenho que criar maneiras, preciso criar estratégias para me adaptar a essas imposições da sociedade. Além disso, a gente também vê aí a característica de morfogênese. Morfogênese é quando a gente está se referindo à capacidade de modificar a si próprio, né? Eu vou me alterar, eu não vou apenas me adaptar pelas condições que a sociedade externa me apresenta, mas eu vou modificar, eu vou alterar a minha própria estrutura. Então, se eu vejo, por exemplo, olha, esse cargo, esse setor não é mais necessário existir. Se agora eu não tenho mais como atender as pessoas no meu estabelecimento comercial, vamos pensar aí uma empresa no setor de alimentos, né? Então, eu sei que todo aquele possível aluguel de um espaço onde eu tinha ali as minhas mesas para os meus clientes, eu não tenho mais para que ficar arcando com aquela despesa, com aquele custo. Porque eu já não posso mais ter pessoas ali, pelo menos nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, eu não posso, né, dar alternativas ali para que as pessoas fiquem aglomeradas naquele espaço. Então, isso pode ser uma condição que eu vou alterar na minha própria estrutura da minha empresa. Bom, agora a gente não tem mais essa preocupação, agora a gente não tem nem mais por que manter ali os serviços de limpeza das mesas. Então, essa é uma característica, é um exemplo, né, de como que a gente pode observar aí uma morfogênese, a organização mudando a si mesma, também em decorrência aí de uma adaptabilidade. Outra característica que nós temos é a homeostase. Se eu vejo que eu preciso mudar, eu consigo modificar a minha condição interna, até mesmo para me adaptar a essas pressões, às circunstâncias que a sociedade lá fora nos apresenta, eu preciso, logicamente, me mudar, mas estabelecer, garantir que eu vou manter aí o meu equilíbrio interno. Eu não posso simplesmente ficar modificando, sofrendo mudanças e não conseguir fazer com que os meus funcionários, com que as minhas interdependências entre os setores, entre os departamentos, entre os subsistemas que formam toda a minha organização, fiquem ali desconexos entre si. Então, a gente sabe que toda mudança é um tanto conturbada. Nenhuma mudança, por mais simples que seja, vai ser fácil de ser implementada, muito menos se a gente está falando aí de um ambiente de trabalho, de uma empresa. Então, depois de passar por todo esse tormento, né, por todo esse caos que seria uma mudança, eu preciso ter condições de me reestruturar, me reequilibrar. Essa condição de resgatar o meu equilíbrio interno é o que nós chamamos, então, de homeostase. Então, essa condição de determinar o meu resgate do meu equilíbrio, né, vai ser resultante da unidirecionalidade. O que isso significa? Se uma mudança vai ser necessária ali para a minha empresa, né, eu vejo claramente que nós teremos vários funcionários envolvidos nessa mudança, eu vou ter várias outras pessoas engajadas em mudar, até mesmo para propor aí que esse momento, né, de se adaptar a uma condição nova seja de fato bem consolidado.
E aí eu preciso fazer com que todos os meus sistemas, todas as pessoas que trabalham ali, tenham o mesmo foco, o mesmo comprometimento com o mesmo objetivo. Se eu estabeleço um único objetivo, né? Se eu estabeleço um propósito, olha, nós vamos mudar para essa condição. E a gente precisa que todos estejam contribuindo para atingirmos esse novo patamar, essas novas características. Essa condição de me orientar como que eu vou fazer com que todos atinjam o mesmo propósito, o mesmo objetivo, é o que vai caracterizar aí essa unidirecionalidade. Várias perspectivas, todas focadas numa mesma direção, né? Uma única direção. Então, se eu falo de garantir o equilíbrio interno, garantir a homeostase, eu preciso, né, que todas as partes que estejam ali envolvidas assumam, né, essa perspectiva de uma unidirecionalidade sobre uma intenção, sobre um propósito a ser implantado ali no contexto interno daquela organização, né? E além de estabelecer essa direção de propósito, garantir também que os resultados esperados se mantenham constantes, né? Essa constância de resultados esperados, que todos tenham esse mesmo compromisso, esse mesmo comprometimento com o que é esperado ali para garantir esse equilíbrio interno. Uma outra condição, essa é mais fácil de entender, até porque já está no nosso vocabulário do dia a dia, é o que nós caracterizamos aí por sinergia. Veja bem, se eu falo, né, que se mudanças vão ser necessárias por causa de uma adaptação que a gente precisa, né, eu preciso modificar a mim mesmo, ter uma morfogênese, nós vamos transformar algumas condições do nosso contexto interno, logicamente eu vou precisar de que várias pessoas estejam engajadas e além de todos terem o mesmo compromisso com o mesmo objetivo, eu consigo facilitar esse processo de uma mudança quando todas as pessoas estão se ajudando mutuamente. Sinergia é exatamente essa condição de um ajudar ao outro. Tanto que quando nós falamos de trabalho em equipe, entenda, né, cada membro de uma equipe vai ser um sistema. E todos ali precisam consolidar as suas interações, as suas interdependências para aquela equipe, como um sistema todo, conseguir funcionar perfeitamente. Mas para isso eu preciso ter sinergia, que um ajude o outro, né? Que exista aí esse apoio mútuo. A sinergia é a característica essencial de um trabalho em equipe. Se não existir sinergia, possivelmente eu vou identificar conflitos ali entre os membros que formam aquela equipe. Então, a sinergia vai ser essa cooperação entre as partes, né? De modo que todos ali conciliem os seus esforços para contribuir também para melhorias, para fazer com que todos atinjam os mesmos propósitos. E uma outra condição que a gente observa também na organização como um sistema é quando a gente fala aí da noção de entropia. Entropia nada mais é do que a minha desordem interna. Se eu vou passar ali por um processo de morfogênese, se eu vou observar, né, que eu vou precisar passar por uma transformação interna, eu vou precisar me modificar, a gente sabe que não vai ser fácil, né, nem instantânea essa mudança. Então, a entropia é justamente esse momento de desestruturar o que nós já conhecíamos, como nós já nos conhecíamos. A entropia a gente pode definir exatamente como essa desordem interna, né, possivelmente em decorrência de uma possível falta de sinergia. As próprias partes que formam esse sistema que vão provocar essa desordem, né, exigindo então uma reestruturação. Então perceba, se falta sinergia, eu posso ter uma estimativa aí da consequência de uma entropia. E a entropia, né, também vai ser uma condição necessária para a gente consolidar a morfogênese, para a gente transformar alguma característica que antes era própria daquele sistema. Mas além de caracterizar, né, uma organização como sistema aberto, fechado, estrutura orgânica, estrutura mecanicista, e tendo também toda essa compreensão desses outros conceitos da teoria dos sistemas, além do Bertalanffy, a gente também tem outros autores, né, que se dedicaram aí a caracterizar, a representar como que nós observamos e conhecemos uma organização como um sistema. E aí se eu falo, né, bom, a organização vai ser caracterizada justamente pela forma como as partes se comunicam, como as pessoas, os funcionários todos que trabalham ali estabelecem as suas interações, constrói a identidade do seu cotidiano. Quando a gente fala de comungar, né, de unir todos esses esforços, unir as perspectivas de todas essas pessoas, compreender como é que elas se comportam e como é que esse comportamento dessa coletividade vai representar a identidade da empresa, nós estamos falando aí de uma noção que é o conceito de cultura organizacional. E quando nós falamos de cultura organizacional, como que eu consigo representar, como que eu consigo entender, identificar a forma de agir e pensar que é padrão, que é comum ali naquela empresa, que vai retratar exatamente
o jeito de ser daquela empresa, ou seja, a sua cultura organizacional, uma das maiores referências que nós temos é justamente a figura de Edgar Henry Schein, um psicólogo norte-americano que compreende que as organizações elas devem ser vistas como sistemas abertos. O tempo todo nós trocamos energias, né, com essa sociedade lá fora. E até mesmo as pessoas que vêm trabalhar na organização, elas já trazem as suas perspectivas de vida, elas já trazem as suas personalidades. Por mais que o novo funcionário, né, que seja um sistema isolado, ele vá se adequar, vai se adaptar à organização, ele também traz algumas influências dessa sociedade lá fora. Então, se a gente entende que a cultura de uma organização vai ser formada justamente pela forma como as pessoas se comportam ali, né, e a gente observa comportamentos que são compartilhados entre todos os funcionários, eu entendo, né, que essa identidade também vai ser consequente da contribuição de cada um. Então, se cada um vem da sua história de vida, vem dessa sociedade lá fora, que já tinha sua identidade construída antes de serem contratados, eu vejo claramente um certo impacto, né? Por mínimo que seja, mas tem aí sim a sua contribuição dessa sociedade lá fora. Então, as organizações devem ser vistas como sistemas abertos, que têm objetivos e funções múltiplas, por isso eu preciso integrar todas as pessoas que trabalham ali, e entendendo que cada pessoa, né, tem a sua identidade, cada pessoa representa um sistema, né, a gente entende cada uma dessas partes como um subsistema desse sistema maior, que seria a empresa. Então a empresa é sim formada, né, pelas interações entre os funcionários, cada funcionário é um subsistema, e esses subsistemas se unem para formar o sistema Departamento de Recursos Humanos, o sistema Departamento de Operações e Logística. Cada um vai ter ali a sua caracterização própria, né? Mas é justamente o resultado da integração de suas partes, dos seus subsistemas. Além disso, esses subsistemas são mutuamente dependentes, né? Eles estabelecem ali uma interação entre si, eles apresentam interdependência, então eu preciso entender justamente essas interações para conseguir identificar a identidade de uma organização. E esses elos são múltiplos, né? As interdependências entre os subsistemas são vários, e não somente entre os sistemas internos de uma organização, mas também, né, com os elementos que existem nessa sociedade lá fora. Então eu tenho várias possíveis interações, e logicamente essas interações têm impacto ali para a constituição, para a caracterização da identidade da minha organização, da minha empresa. E mais ainda, essas interações, tanto entre os elementos internos da empresa, como também com os elementos da sociedade lá fora, né, elas são constantes e são dinâmicas. O tempo todo elas estão se mudando, o tempo todo surgem inovações, o tempo todo surgem novidades. Por isso, eu preciso entender que quando uma empresa se relaciona com o seu mercado, existe aí uma relação de feedback, de retroalimentação. As opiniões das pessoas que estão lá fora, né, as opiniões dos nossos consumidores, como estão se formando os novos profissionais que possivelmente virão trabalhar na nossa empresa, tudo isso vai servir de novas informações para novos processos que venham a ser consolidados ali no contexto da minha empresa. Então, o Edgar Henry Schein tem justamente essa contribuição. Eu preciso entender a cultura local, né, a macrocultura, para depois entender como que esses vários aspectos dessa cultura local possa vir impactar também na caracterização, na formação da minha cultura, da minha empresa, como que eu vou representar a identidade do meu sistema. E além do Edgar Henry Schein, a gente também tem outros autores, como Daniel Katz e Robert Kahn, que também compreendiam, né, essa ênfase sobre as organizações como sistemas abertos, e justamente pelas trocas estabelecidas com a sociedade, eles propunham que as organizações deveriam ser compreendidas como sistemas sociais, justamente porque qualquer empresa estabelece trocas com a sociedade lá fora, né, estabelece trocas aí com a população, com outras pessoas, com outros contextos, ou até mesmo com outros funcionários de outras empresas, se a gente estiver considerando, por exemplo, uma relação de concorrência, de competitividade. E mais ainda, né, as próprias organizações, elas também formam sociedades entre si. Então, por exemplo, se eu falo a área de alimentos, né, eu falo a praça de alimentação de um shopping, eu sei que ali eu vou ter diferentes empresas, cada uma sendo um sistema à parte, mas perceba
que naquela coletividade, né, as lanchonetes e os restaurantes que formam a praça de alimentação de um shopping. Essa praça de alimentação é um sistema formado por uma sociedade, representativo aí de uma sociedade, onde eu tenho vários outros sistemas que também interagem entre si. O Katz e Kahn, eles vêm justamente propor essa noção de organizações como sistemas sociais, porque as empresas, por mais que elas atuem ali isoladamente, né, tenham os seus objetivos à parte, elas também se interagem, né, elas também estabelecem interações entre si. Por isso essa noção aí de sistemas sociais ou até mesmo organizações sociais, né? Esses sistemas sociais, eles não apresentam limites de amplitudes, então eu posso me basear em qualquer outro tipo de empresa com a qual eu tenho alguma interação, algum impacto, né? Esses sistemas sociais, eles requerem entradas de manutenção e produção. Então, por exemplo, se eu falo uma cadeia produtiva, né, uma cadeia de distribuição, perceba que para uma organização funcionar, vamos pensar em qualquer empresa de manufatura, né, qualquer organização ali que manipule matéria-prima para gerar um produto final, tangível para o seu consumidor. Para essa empresa funcionar, ela vai precisar de todo abastecimento de matéria-prima, ela vai precisar de todo abastecimento de pessoas para trabalhar ali. Então, como essa empresa, para ela funcionar, ela precisa ser abastecida, ela vai interagir com outras empresas também, sejam agências de recrutamento e seleção para trazer pessoas para trabalharem, seja com os diversos possíveis fornecedores, né, para fazer com que os recursos materiais não faltem ali para suas operações, seja até mesmo com organizações que prestam serviços de logística para viabilizar, né, o abastecimento dos recursos materiais e também depois a entrega dos seus produtos concluídos para os seus diversos pontos de venda. Então, eu também vejo, né, essa composição de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de distribuição, um canal de distribuição, como sendo também um sistema social. Eu tenho várias organizações que precisam estabelecer parcerias ali entre si. Então, né, eu vejo essas interações também nas entradas e na manutenção da produção. Eu também vejo que as organizações, né, de acordo com Katz e Kahn, não apresentam aí uma natureza planejada. A gente tem variabilidades, justamente porque são diversas as possibilidades de interações, de contatos com essas outras organizações, com essas outras parcerias, com esses outros sistemas. Não tem como eu padronizar como que esses vários sistemas vão se comportar em diferentes momentos. E por fim, né, quando a gente fala de um sistema social, a gente entende que cada sistema, cada parte que forma esse sistema social vai ter a sua função, vão estabelecer normas próprias e vão ter valores. Essas normas e esses valores podem ser compartilhados pelas diversas organizações ali que formam um sistema social, mas eu também consigo identificar que cada um vai ter o seu próprio sistema de valores, o seu próprio sistema de normas, né? Mas esses sistemas o tempo todo estabelecem interações entre si, por isso então formam sistemas sociais. Bom, nesse vídeo aqui então nós exploramos, né, essa maneira de compreender as organizações de uma maneira geral, como sistema aberto, sistema fechado, estrutura orgânica, estrutura mecanicista, algumas condições que a gente observa claramente de quando o sistema precisa se adaptar para o meio ou precisa promover mudanças internas, e aí também as contribuições de Edgar Herrenschein e Daniel Katz e Robert Kahn, né, que são outros autores que complementam aquele pontapé inicial lançado por Carl Ludwig von Bertalanffy. Eu espero que todos esses conteúdos tenham servido para ser apresentados, para que você consiga ter assimilado ao assistir aqui essa minha videoaula. Muito obrigado por me assistir.